Olá, meus irmãos e amigos, é uma satisfação, uma alegria estar aqui de volta para deixar uma palavra, uma reflexão ao seu coração. Estive ausente alguns dias e estamos agora já na fase final de recuperação. Fomos acometidos do coronavírus, fomos positivados, mas Deus tem nos dado graça, força, e estamos aí já retornando novamente às atividades e, portanto, então reiniciar também aí a gravar os nossos vídeos, começando aí mais uma semana. Temos certeza que será uma semana repleta de bênçãos, de vitórias e de livramento da parte de Deus para as nossas vidas. Hoje eu quero, querido, trazer aqui uma palavra de caráter mais evangelístico. Quero refletir um pouco aqui sobre um dos versículos, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, que é João 3,16. Esse texto nós costumamos chamá-lo de o texto áureo da Bíblia. Grandes homens de Deus na história da igreja pregaram sobre esse texto, ensinaram tendo esse texto como base, e não continua sendo diferente em nossos dias. É um texto inspirador, assim como todos os textos da Bíblia são, mas esse texto ele possui uma mensagem muito abrangente sobre o plano salvífico de Deus à humanidade. O próprio Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante, ele disse que João 3,16 é a miniatura dos evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, dentro do que está escrito em João 3,16, nós conseguimos conhecer a vontade de Deus, o plano redentor de Deus para toda a humanidade. E aqui em João 3,16, nós podemos, ao estudá-lo, extrair algumas características do amor de Deus. Claro que são inúmeras estas características do amor de Deus, mas aqui em João 3,16 eu particularmente consigo enxergar e extrair algumas dessas características. E a primeira característica está na expressão quando João escreve dizendo, porque Deus amou ao mundo. Então aqui nós descobrimos a primeira característica desse incondicional, eterno, inexplicável, imensurável amor de Deus. Ele é inclusivo. Perceba na expressão ao mundo. Portanto, Deus não amou apenas um grupo seleto de pessoas, apenas um povo, mas Deus amou ao mundo. Seu amor, portanto, é inclusivo, é estendido a todas as pessoas de qualquer lugar do mundo, independente da cor, da raça, do credo, enfim. Deus ama a todos. A segunda característica nós encontramos aqui quando João usa a expressão de tal maneira. Deus amou ao mundo de tal maneira. A segunda característica desse amor verdadeiro de Deus pela humanidade é a sua intensidade. O amor de Deus é intenso. A expressão que João usa é de tal maneira, tentando abordar sobre a profundidade, a extensão do amor de Deus. Esse amor que é ilimitado, é imensurável, não há forma de nós medir. E eu costumo também dizer que não há nada que nós, como seres humanos, venhamos fazer, praticar, que venha fazer com que Deus venha diminuir a intensidade do seu amor por nós. Independente do que nós façamos, Deus permanece nos amando com a mesma intensidade, nos amando da mesma forma. E a terceira característica do amor de Deus
é quando João diz que Deus entregou, que Deus deu o seu Filho unigênito. Então a terceira característica desse amor de Deus é que ele é sacrificial. Deus, em resposta à nossa maior necessidade, que é salvação, perdão, ele providenciou essa salvação e fez isso de uma forma sacrificial. Ele entregou o seu único filho para vir a este mundo, a esta terra, e morrer na cruz para consumar a nossa salvação. Portanto, o amor de Deus é sacrificial. Portanto, queridos, quando nós querer obter uma definição mais clara, mais verdadeira sobre o amor de Deus, nós precisamos olhar para o Calvário, precisamos olhar para o Evangelho, precisamos olhar para as Escrituras, e assim nós vamos ter então uma definição mais clara, mais sábia do que realmente é o amor de Deus. O amor de Deus é sacrificial. Cristo assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar, foi o nosso substituto lá na cruz do Calvário, entregando a sua vida por cada um de nós. E em quarto lugar, João também vai dizer, para que todo aquele que nele crê. Perceba aqui, João destaca uma outra característica desse amor de Deus, é que o amor de Deus é criterioso. Perceba que ele é inclusivo, ele é intenso, sacrificial, mas também é criterioso. Aqueles que crerem, que confiarem na morte, no sacrifício, na ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo, estes então receberão a salvação, terão a sua salvação garantida pelo poder, pela eficácia, pela perfeição do sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário. Todo aquele que nele crê, perceba que há um critério. Esse amor de Deus aponta um critério. O critério é crer no sacrifício de Jesus, crer que Deus entregou amorosamente, de forma sacrificial, o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E João continua também dizendo que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a última característica que eu estou extraindo aqui de João 3,16 sobre o amor de Deus é que este amor é gracioso. O maior presente que Deus pode dar ao ser humano, ele em Cristo nos oferece na cruz, através do seu sacrifício, o sacrifício do seu Filho, que é vida eterna. Não existe bem, presente, dádiva maior do que esta, do que ter a vida eterna. A vida eterna nós encontramos somente em Jesus, encontramos somente em Deus. Portanto, aí estão algumas características, sem querer esgotar o texto, é claro, há muito mais aqui dentro desse texto, mas aí estão algumas características desse lindo, inexplicável, eterno, poderoso, vivo amor de Deus pela humanidade. Seu amor é inclusivo, intenso, sacrificial e criterioso e também gracioso. Talvez eu estou falando esta reflexão para pessoas que talvez já não acreditam mais no amor. E talvez aqui na esfera desta vida pública, se nós falar de vida relacional, de relacionamentos interpessoal, talvez eu esteja falando para pessoas que já não confiam mais no amor, que já não se sentem mais amadas, talvez por seu cônjuge, talvez por um amigo, talvez por um filho, talvez por alguma pessoa dentro desta relação de vida aqui nessa terra, talvez já não se sente mais amado. Olhando para essa terra, você não encontrar uma definição de amor, você pode olhar para cima, você pode olhar para o alto, você pode olhar para Deus, para o seu Evangelho, para a sua palavra, e você vai encontrar essa expressão máxima de Deus para a sua vida. Deus dizendo:
eu te amo, né? Nós temos esse texto aqui de forma muito clara, porque Deus amou ao mundo. Deus amou, Deus nos ama e vai permanecer sempre nos amando. E é esse amor que nos preenche, é esse amor que nos capacita e que nos dá força para continuar firmes na caminhada. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos.